o nosso boleiro predileto. Só que não. Nunca. Eu achando que você tinha um meião. Nada. Uma chuteira. Nada, É um nada, desafio, nada. né? A única vez que eu fiz isso, eu torci o joelho, fiquei 7 dias mancando. Copa do Mundo, segurança na Copa do Mundo. Uma força-tarefa coordenada entre mais de 10 dias. Que dias? Onde eu tô com a cabeça? Que eu fiquei pensando no meião. 10 agências. Eu vou recomeçar, tá, gente? O meu ego me pede que eu recomece. Uma força-tarefa coordenada entre mais de 10 agências de 3 países será responsável por manter o evento seguro em várias áreas, em uma cooperação que é inédita. Por que essa operação é inédita, Diego? Bom, Elisa, para começar, a gente nunca teve... Bem-vindo. Obrigado. Um bom dia para você e para quem acompanha o live. A gente nunca teve uma Copa realizada em 3 países. A gente tem também um número recorde de seleções, 48, vão ser 104 jogos disputados numa dimensão continental. Se a gente for lembrar, por exemplo, da Copa do Catar, a gente tinha ali tudo acontecendo num raio de cerca de 50 quilômetros. É uma situação muito diferente e sem precedentes mesmo. E quando a gente fala de 3 países, a gente também está falando, na prática, de 3 cadeias, na verdade, de uma cadeia de comando das forças de segurança muito fragmentada. A gente tem várias agências trabalhando e a gente tem também algo que é muito importante quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, que é a autonomia dos estados, né? A gente sabe que nos Estados Unidos os estados têm um grau de autonomia diferente, muito maior se a gente for olhar, por exemplo, para estados aqui no Brasil. Então, a gente tem ali uma situação muito inédita no sentido de que essas forças precisam trabalhar de forma sincronizada, mas respeitando essas autonomias internas. Sim. Isso é também muito complicado. E quando a gente fala, né? Exato. E quando a gente fala também de 3 países, Elisa, existem também as ameaças diferentes. Então, por exemplo, quando a gente olha para o México, né, que vai ser um dos países que vai sediar a Copa, o México tem aquele problema específico com cartéis de drogas, com grupos criminosos que disputam território entre eles e que, ao mesmo tempo, também existe ali uma disputa contra o poder público, né? Nos Estados Unidos existe aquele problema com os atiradores, aqueles lobos solitários, o acesso às armas, ou seja, são várias vulnerabilidades diferentes em cada país que vai sediar a Copa. A gente preparou uma tela interessante para mostrar onde essas forças vão atuar em coordenação em diferentes áreas de segurança. Então, por exemplo, a gente tem aqui literalmente a porta de entrada, que é a questão de fronteiras, vistos. A gente tem a Agência de Imigração dos Estados Unidos, que vai fazer essa triagem inicial junto com as agências do Canadá e do México. Quando a gente vai para o terrorismo, é uma questão também muito importante em relação à Copa. Vai ter um trabalho coordenado entre o FBI e a Agência de Espionagem do Canadá. Aqui acontece algo que não é tão comum de se acontecer em circunstâncias ali normais, que é justamente o compartilhamento de informações sigilosas de inteligência, ou seja, alvos que essas agências monitoram ali só entre elas vão ter que compartilhar essas informações com as agências de outros países. A própria Interpol também vai ajudar na questão de identificar alvos que sejam procurados ou pelo menos suspeitos em outras partes do mundo e que podem ter a Copa do Mundo como algum tipo de alvo. Na defesa aérea, a gente falou um pouco disso ontem, existe a questão dos drones, mas existe também o trabalho do NORAD, que é essa agência mantida pelos Estados Unidos e pelo Canadá para monitorar o espaço aéreo da América do Norte. Trabalho também muito importante, e a Agência Federal de Aviação Civil dos Estados Unidos, que é a FAA, que vai fazer aquele trabalho de limitar a atuação de drones perto dos estádios. E aí, por último, na questão do policiamento urbano, existe até uma diferença interessante. Vai ter a Guarda Nacional nos Estados Unidos dando apoio logístico, mas quem vai fazer mesmo essa segurança são as agências, são as polícias locais mesmo, das cidades. Nos Estados Unidos, na lei, não existe uma lei que fale que a Guarda Nacional, uma força militar, pode ter uma atuação direta com civis. Isso não é permitido nos Estados Unidos, mas no México é. Então, por exemplo, no México a gente vai ver uma atuação mais ostensiva da Guarda Nacional do México, que é uma força, na prática, militar, mas atuando num contexto civil. E aí, claro, existe toda aquela preocupação também em fazer aquelas varreduras antibombas, existe também a preocupação dessas forças de segurança
para impedir brigas de torcida, né? Existem aqueles hooligans, aquelas pessoas que vão para o estádio para brigar mesmo, e isso com certeza é uma preocupação nesse momento de Copa do Mundo para essas forças que vão atuar no policiamento urbano. Ou seja, na prática são várias agências muito diferentes, com trabalhos diferentes, mas que vão precisar trabalhar juntas em sincronia total para garantir que esse evento saia na completa segurança, né?